O assunto aqui é a real atenção plena. Existe uma pergunta muito comum e as pessoas fazem muito esse tipo de pergunta. Afinal, como praticar atenção plena? Aqui nós temos uma situação. Parece que não compreendemos o que é atenção. Quando nos referimos à atenção plena, estamos falando de algo diferente daquilo que pode ser praticado como uma técnica, como um sistema, como uma prática, como uma espécie de exercício. As pessoas estão à procura de um exercício, de uma prática, de uma técnica. Atenção, consciência, presença não pode ser um hábito. Toda técnica, todo sistema, toda prática, todo exercício termina levando você a uma prática de hábito. Quando falamos sobre atenção, estamos falando de algo presente agora, aqui, momento a momento. Portanto, não se trata de uma técnica, não se trata de um exercício, não se trata de um hábito. Você não pode, pela força do hábito, manifestar presença, inteligência, consciência, atenção. O que é essa atenção plena? É o percebimento do movimento do ego, do eu, na relação com pessoas, com lugares, com a natureza, com os objetos, com as próprias ideias, com as crenças, os pensamentos, e também os sentimentos, as emoções, as sensações. Isso é algo presente agora, aqui, momento a momento. Então, não se trata de um hábito, de uma técnica, de um exercício. Você vai fazer um curso de atenção plena, de mindfulness. Depois do curso, você continua desatento. Porque atenção é algo que você não pode aprender a partir de uma técnica, de um sistema, de uma prática, de um ensinamento. É algo que você descobre em você agora, aqui. É como a questão da meditação. As pessoas têm a meditação como uma prática. Então, elas reservam um momento para a prática da meditação. Você não pode reservar um momento para a meditação. Uma vez que meditação, real meditação, por isso que eu uso essa expressão aqui em nosso canal. A real meditação está agora aqui. E o princípio da meditação é o autoconhecimento. E aqui eu me refiro ao verdadeiro autoconhecimento, não à técnica de se autoconhecer. Não a um sistema de se autoconhecer. Não é o autoconhecimento da psicologia, da filosofia, da religião ou da autoajuda, com o propósito de um desenvolvimento pessoal, de um aperfeiçoamento pessoal. Esse é um outro assunto aqui que a gente não vai entrar. Aperfeiçoamento pessoal é sempre o aperfeiçoamento do eu, do ego, da pessoa, do sentido de alguém presente. Esse sentido de alguém presente é a ilusão que sustenta a dualidade e, portanto, toda forma de sofrimento, toda forma de conflito.
Então, a questão da meditação não é uma técnica, não é uma prática. Você não reserva um momento para meditar. A meditação está presente quando há autoconhecimento, quando há esse percebimento de si mesmo agora, aqui. E esse percebimento é a presença desta atenção plena. E isso é momento a momento, é agora. Então aqui se trata da real atenção plena, da real meditação prática. Enquanto você dirige o carro, enquanto você leva as crianças para o colégio, enquanto você está na cozinha preparando as refeições, enquanto você está limpando a casa, passando pano nos móveis, ou varrendo, ou colocando a comidinha lá para o seu pet, para o seu cãozinho, para o seu gato. Nesse momento, esta atenção presente, esta consciência presente, ela não pode ser o resultado de um movimento mecânico, de uma mecanicidade, de um exercício, de uma prática, de um sistema, de uma técnica, de um método. Essa atenção presente é resultado desse aprender consigo mesmo, agora, aqui. Como a mente reage a esse instante, a esse momento, a esse desafio. Esse instante é novo, esse desafio é inédito, isso é algo completamente desconhecido. Você está sempre vivendo um instante desconhecido, um instante novo, um momento fora da mente egóica. Mas a mente entra, mas notem o que estamos dizendo, a mente entra para atender esse instante, para atender esse momento, para atender a esse desafio, com o seu fundo, que é passado, que é memória, que são lembranças. Esse fundo é o eu, o ego, tentando responder a esse instante dentro do seu antigo e velho modelo. Então, o que ocorre? A atividade egóica, a atividade egocêntrica. Então, o sentido do eu é o sentido de separação entre você e a existência, entre você e a experiência, entre você e a percepção. Quando há autoconhecimento, há esta atenção, há este percebimento. O percebimento não é uma atividade egóica. O percebimento é a percepção desse sentido de dualidade. Esse é o propósito da atenção plena. A real atenção plena é perceber o sentido de dualidade presente. Perceber, apenas perceber, não é censurar, criticar, condenar, tentar se livrar, tentar ajustar, mas estar cônscio nesse instante do que quer que esteja surgindo, aparecendo, nesse presente momento. Este percebimento sem escolha, momento a momento, é a real atenção plena. Não tem um propósito, não tem um objetivo. As pessoas querem descobrir alguma coisa como atenção plena para romperem padrões de identificações egóicas dentro de si mesmas,
com o propósito de conseguirem novos modelos de comportamento, para se comportarem de uma forma diferente, porque a antiga forma dá prejuízo, a antiga forma não favorece, e a atenção plena não tem o propósito do desenvolvimento pessoal, do autoaperfeiçoamento. A atenção plena é algo que acontece sem acumulação, sem qualquer mudança. Não é o eu sofrendo uma mudança, uma alteração. Não é o eu agora se moldando, se comportando de uma forma diferente. Quando há esta atenção plena, a real atenção plena, há o fim desse sentido de separação, porque há só o percebimento, e esse percebimento é o perceber. Há o perceber sem o percebedor. Existe a ação de dirigir, de colocar a comidinha do pet, de caminhar, de falar, de ouvir, de se relacionar com objetos, com pessoas, de observar o pensamento sem colocar uma identidade presente. Você não coloca a identidade presente, há apenas o perceber. O direto perceber da vida como ela acontece. Então, a atenção plena é parte da meditação. É a meditação no viver diário, momento a momento. É a atenção plena a cada instante. E com isso você anula, desfaz, se desfaz do sentido do eu presente e, portanto, da dualidade, desta separação. Isso na Índia é chamado de Advaita, a não dualidade, a não separação. Há uma realidade presente, e essa realidade é a realidade da consciência, do ser, da verdade, do inominável, de Deus. Não desta consciência de estar consciente. Você está consciente do objeto. Então tem você e o objeto. Você está consciente do pensamento. Então tem você, o pensador e o pensamento. Você está consciente da emoção. Então tem você e a emoção. Nisso está a dualidade. Nisso está o conflito. Não resolvemos a questão do sofrimento porque existe o sofredor e o sofrimento. Quando a atenção plena está, a real atenção plena está, nós eliminamos essa dualidade, essa separação. A questão do sofrimento precisa ser investigada. Nós acreditamos que é o outro que nos faz sofrer, é o mundo que nos faz sofrer, é a vida que nos faz sofrer. O que não percebemos é que é a presença do eu, o próprio sofrimento. Não é o mundo, não é o outro, não são as pessoas, não são as situações. Alguém foi embora, mas não é porque alguém foi embora, é porque ficou um eu presente, diminuído, se sentindo traído, humilhado, enganado, carente
psicologicamente apegado àquele outro que se foi. Não foi a ida do outro. Não foi porque o outro se foi. Não é porque o outro se afastou. É porque esse eu é o sofrimento. Então nós não sabemos o que é o sofrimento. Para nós, o sofrimento está sempre numa relação com alguma coisa, ou alguma pessoa, ou alguma situação do lado de fora. Quando investigamos isso, quando nos aproximamos disso, e isso é possível pelo autoconhecimento, isso é possível quando há a real atenção plena, percebemos que é o sentido do eu presente aqui em dor. Porque ele exige, ele cobra, ele busca, ele tem uma ideia de como a vida precisa ser para ele. É sempre o sentido do eu, no seu próprio egocentrismo, a verdade do sofrimento. A verdade do sofrimento é o sofredor. Sem o sofredor não há sofrimento. A vida ela é como ela é. Não há sofrimento. Mas quando o sentido do eu está presente, o sofrimento está. E essa atenção plena é a percepção, o perceber direto desta separação, dessa dualidade e, portanto, desse conflito, desse sofrimento. Isso requer autoconhecimento. O verdadeiro autoconhecimento te aproxima da real meditação na prática, no viver. E não há real meditação na prática sem esta atenção plena sobre o eu. Tudo bem? Então é preciso, é necessário, é fundamental compreendermos isso aqui. A verdade que você é está presente quando o sentido do eu não está. O amor está presente quando o sentido do eu não está. E esta é a presença da consciência que se revela nesta atenção plena. Esta real consciência, não esta limitada consciência, não essa estreita consciência, não esta consciência egóica que comporta esse fundo de condicionamento psicológico, que é essa mente consciente e inconsciente. Então, esse é o assunto que nós abordamos aqui. O final do sofrimento, a compreensão da verdade sobre aquilo que é você agora, aqui. O assunto desse canal é a iluminação espiritual, é o despertar espiritual, é a verdade do seu ser se revelando. Ok? Esse é o assunto que nós abordamos aqui com vocês. Se isso faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar você, nós temos encontros online e temos encontros presenciais e também retiros. Aí no vídeo, na descrição do vídeo, nós temos o nosso WhatsApp. Se isso faz sentido para você, vamos trabalhar isso juntos. Ok? Até a próxima. Você cai numa ilusão. A ilusão da construção de uma identidade, de um eu, de uma entidade presente, aqui e agora nessa experiência. Podendo, por exemplo, se lembrar do que aconteceu a ela. Isso não é real.